Olá, estamos começando mais um Papo de Redação, um programa que traz de forma divertida uma conversa sobre os bastidores da política e da economia. Paramos o nosso estúdio móvel no gramado da esplanada dos ministérios, diante das bandeiras dos estados, porque essa semana, ao anunciar um ajuste, um pacote fiscal, a presidente voltou com aquela história da volta da CPMF e os governadores estão querendo aproveitar essa CPMF e aumentar um pouquinho mais para que eles também tenham um pedacinho desse bolo. Mas essa é uma discussão que ainda vem para o Congresso e que nós também vamos tratar aqui nessa conversa. E desse programa estão participando os jornalistas André Meirelles, Helena Chagas e Sheila Damorim. Bom, essa CPMF, será que sai, não sai? O que vocês acham? Assim, toda vez que você for no cineminha... Ninguém ficou muito animadinho, né? Não, mas quando você for no cineminha, lembre-se sempre do ministro Joaquim Levy, porque você vai estar contribuindo um bocadinho quando pagar o seu ingresso para o rombo da Previdência. Mais. Com a volta da CPMF. Assim, foi uma saída, não há dúvida que a CPMF, do ponto de vista de gestão pública, é um imposto perfeito. Ela atinge todo mundo, ela tem fins fiscalizatórios também, ajuda no combate à sonegação, trabalho dos auditores, dos fiscais, da Receita, mas eu acho que tudo foi muito mal conduzido. Depois daquele vai e recua da presidente, da própria equipe econômica que lançou a CPMF e voltou atrás, assim, a população está num momento em que ela está revoltada. A gente deixando a brincadeira de lado e analisando um pouco a frase do ministro Joaquim Levy, ela poderia realmente até aceitar, a gente poderia até aceitar de uma forma não tão satisfeita, é claro, um aumento de imposto. Desde que a coisa fosse melhor conduzida, mais explicada. A gente se pergunta... O problema é que a gente não tem retorno Sheila, disso, o que mudou no intervalo de 10 dias ou 2 semanas em que o governo apresentou a proposta de fazer CPMF, sofreu um bombardeio intenso, recuou nesse propósito, para depois, daí 10 dias, 2 semanas, ele apresentar de novo. Quer dizer, houve algum tipo de mudança no clima político? Não, só fez piorar. Houve algum tipo de articulação política, de promessa de que a CPMF vai ser aprovada? Houve alguma negociação? Também não. Então, isso nos leva a crer que vai ser muito difícil aprovar a CPMF sem a reação do Congresso foi ruim. Sem entrar no mérito do imposto, que mas mostra o desespero do governo. É o seguinte, a proposta do Levy, inicialmente, era o quê? Vamos rediscutir estruturalmente gastos para melhorar o gasto. Assim, vamos fazer uma coisa de reavaliar gastos. Teria que ter mandado junto com esse pacote, com o CPMF ou sem CPMF, uma reforma estrutural, estruturante, como eles gostam de dizer, mexendo com previdência, mexendo com ICMS, mexendo com uma série de outros itens que passaram batido. A impressão que fica, e no Congresso tem essa impressão, que eles estão fazendo um corte com a tesoura alheia, né? É o corte, aí vem o seguinte, o FGTS dos trabalhadores, as emendas dos parlamentares, então uma série de coisas para não cortar de verdade. Gente, me desculpa, mas é uma vergonha. Eu estava em São Paulo quando foi anunciado esses cortes, numa sala com um monte de empresários. E sabe o que eles falaram? Isso aí é uma pedalada, gente. Uma pedalada. Estão jogando o gasto. E eles vão... Mesmo essa pedalada, por exemplo, no caso do salário dos funcionários, eles já estão falando, talvez voltar para abril, por baixo do pano já estão negociando isso. O que está acontecendo é o seguinte, o que eles querem mesmo é um aumento de imposto, e ponto. Né? Só que o Congresso, mais do que não dá, o Congresso não está com pressa em apurar isso, em aprovar ou em votar. Pelo calendário anunciado pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não vota esse ano na Câmara. O CPMF não vota esse ano. Não vota esse ano na Câmara. Mas agora surgiu uma proposta que CPMF é o coração desse pacote. Que até agrada um pouco alguns parlamentares, que é o dos jogos e cassinos. Não, mas também a volta dos jogos. Esse é o plano C. Não, mas a estratégia do... Mas a estratégia cassino, gente, é lote na lua. Gente, eu acho inviável. Essa ideia, toda vez que tem uma dificuldade, um governo, alguém, o Congresso desencava essa ideia. Nunca deu certo. Por que vai dar certo agora? Sabe, na reunião na segunda-feira, o senador Benedito Lira, lá de Alagoas, que está envolvido no Lava Jato, ele lá pela Santa, ele disse, passou pela minha mão, agora já não está mais, o projeto ali de legalização. Dizem de legalização os dos lobistas dos jogos de azar. Bingo, cassino, caça-níquel, maquininha, tudo, jogo do bicho. Aí também, não, jogo de tudo.
Os lobistas, que como toda vez que tem crise eles vêm para cá e dizem, nós temos uma solução, eles dizem que dá para arrecadar meia CPMF, assim, 15 bilhões por ano, se legalizar tudo. Só que você vai ter uma dificuldade, que o governo que já brigou com todo mundo, agora vai brigar com a igreja, vai brigar com o Ministério Público, vai dar dinheiro, vai brigar... Isso não vai para frente, isso não vai para frente. Governos fortes não conseguiram fazer isso, governos fortes sofreram derrotas na hora da CPMF, eu acho que a gente tem que olhar... O problema é o seguinte, tudo nessa como perspectiva. o governo jogando não tudo, conseguiram. Apresentando assim, algumas pessoas, alguns ultimatos, dizendo que era a última chance, cresce, por outro lado, o movimento pró-impeachment dentro do Congresso Nacional. Isso que eu ia Mas falar. olha só, André, só uma coisinha. Até porque fica ficou claro, uma sensação É porque de nessa que- semana, na segunda-feira, você teve o pacote. Na terça-feira, você teve o primeiro ato formal em relação ao impeachment. Uma questão de ordem levantada pelas oposições sobre o rito que vai ser seguido lá no coisa de impeachment. O Eduardo Cunha, o presidente Eduardo Cunha, prometeu dar uma resposta na terça-feira. Aí, o segundo cronograma que está sendo traçado lá. Em 15 dias, até 15 dias, 2 semanas, ele rejeitaria lá os pedidos de impeachment e haveria um recurso ao plenário. E o pessoal está dizendo o seguinte, o agosto, de verdade, esse ano vai ser em outubro, que é onde vai ser essa votação. É uma votação de maioria simples, não é fácil, o governo sabe que não tem essa maioria, eu não sei se o impeachment também tem essa maioria, agora vai virar uma guerra Mas, André, pelo é o seguinte, apoio de esse deputados movimento do gigante. governo, esse movimento do governo tem um pano de fundo aí que já passa para, já é uma leitura que o mercado tem, é o seguinte, esse ajuste que foi apresentado, ele não serviu para nada do ponto de vista econômico, porque primeiro, ele ainda tem essa repercussão política no Congresso. 2, ele mostrou que o ministro da Fazenda está sim enfraquecido, porque a tese dele era realmente fazer um ajuste mudando gastos estruturais, discutindo, por exemplo, os gastos, discutindo com o Congresso, os gastos que o governo tem que gastar, tem que usar o dinheiro obrigatoriamente para aquela destinação. Não foi feito. Você discutia a Previdência, ninguém tem condições. Então se resumiu a, o trabalhador contribui para o que a gente não vai poder gastar, então pega o FGTS do trabalhador e o trabalhador contribui pagando mais imposto. Quer dizer, e assim, Veja mostrou bem, um ministro enfraquecido, com uma presidente que está enfraquecida e, além de tudo, além de não ter força política no Congresso para aprovar, ela não vai servir para ter um ganho fiscal. A questão que a gente tem que é o que o observar André falou, agora... só reforçou o impeachment. Só reforçou, então, assim, a Dilma tá... Na semana passada eu cheguei a dizer Será o que seguinte... eu posso falar, Só um gente? minutinho. Só essa frase Vocês não me eu deixam te falar, passo aí. vamos deixar A assim. semana... Você disse que estava Ai, cansado e vou está respeitando o seu cansado. A semana passada eu falei o seguinte aqui. Corre o risco, esse pacote, de não agradar quem tem que agradar e desagradar a base dela. Foi exatamente O que aconteceu é o seguinte, que tá acontecendo. é o seguinte, desagradou todo mundo. Não tem ninguém feliz com esse pacote. Não tem ninguém, quer dizer, quem está apoiando, Quem o PT, defenderia, por exemplo, né? outro soltou uma nota supostamente apoiando, em que diz medidas impopulares, medidas não sei o que, esculhamba, mas apoia. Mas é isso, então o funcionalismo público, que é uma base importante dela, está marcando para a próxima semana um Dia Nacional de Paralisação e Luta, no mesmo dia que ela está prometendo soltar uma reforma administrativa que, em tese, vai diminuir os cargos de confiança no governo, vai diminuir o ministério, etc., que eles são contra. Só isso, pode falar. Obrigada. Com a palavra, Helena Chagas. Obrigada. Não, o que eu queria dizer? Eu também passei no Congresso essa semana, eu também observei esse clima impeachment. Agora, o timing dessa iniciativa de impeachment aí, o que me disse uma pessoa da oposição, nós temos uma maioria simples para botar o processo de impeachment, botar para andar na comissão, né? Dar o start. Mas nós não temos maioria para aprovar o impeachment da presidente da República. Então, eu acho que isso aí ainda é uma briga. É uma briga na qual o Palácio do Planalto tem que entrar, já entrou, mas tem que entrar de uma maneira muito mais eficaz e eficiente se quiser evitar o impeachment. A oposição precisa ter ainda uma razão jurídica para o impeachment. Você tem os pedidos lá, mas você não tem consistência, nem no duelo bicudo, você não tem ainda um crime de responsabilidade caracterizado em relação à pessoa da presidente da República. Quer dizer, isso Precisa haver, alguns acham que poderá ser a decisão do TCU, apesar das controvérsias. Então, tem essa dificuldade. E o governo, eu acho, toda semana a gente chega aqui e fala assim, a última chance do governo é esse pacote. A última chance do governo é essa coisa. A última chance do governo, eu acho, agora é a reforma ministerial. Não apenas administrativa.
Mas Porque é vai a reduzir reforma ministério, pode ministerial. desagradar. Deixa eu concluir, queridão. É a reforma ministerial que, se não for para valer, e o que é uma reforma ministerial para valer? Pois é. Ela vai ter que abrir o núcleo do governo, que é o Palácio do Planalto, para os aliados, sobretudo para o PMDB. Não ela há tem que fazer risco isso. disso dar certo se ela não fizer substituições importantes dentro do Palácio do Planalto. Não quero ficar citando nomes. Mas toda eu semana, acho que ela há meses que toda semana se Ai, fala, eu vai acho Mercadante. Não Pois vamos é. citar nome, Nomes, mas ele tem mas- bigode. Eu acho que se ela não mudar a estrutura de comando, de poder dentro do governo, eu acho que vai ser muito difícil. Eu, se fosse ela, eu faria uma loucura. Chamava, sabe quem para a Casa Civil? Quem? O Michel Temer. Ele dizia, Michel, toma, que a casa é tua. E aí é o jeito dela salvar o mandato dela. Mas olha Ela só, já Helena, usou a carta o Michel Lula- Temer o Lula e veio jogou aqui- fora a carta o Michel Lula Temer. veio aqui, Ela está quem usando Quem a sabe carta ela pode Levi. recuperar. Gente, Se ela gente, der para ele a E a caneta, se ela der para ele a a caneta, quem expectativa é que sabe? o Levi Aí vai ela ter vira vida muito curta fantoche. nesse Ele governo. vira o é primeiro-ministro. isso. Ele A vira o expectativa- A expectativa no Congresso é que É o que o Levi Levi tem vida curta, é não isso. chega a outubro, não Mas, assim, passa de outubro. Mas acontece o seguinte, o plano não É, agrada nem o mas- Levi. O presidente Lula, vamos lembrar, o ex-presidente Lula veio aqui ontem e uma das manobras dele é o seguinte, ó, Mercadante, finge de morto, não fala mais nada, nem negocia nada com ninguém. Fica aí, finge de morto. Ah, É possível? É possível isso? É possível Dá isso. resultado? Então, assim, Ô, gente, a presidente, por exemplo, a gente no primeiro semestre, a gente discutia aqui, dizia o seguinte, mas ela vai terceirizar a economia com o Levi e a política com o Michel Temer. Olha, eu sempre falei aqui. Aí você disse o seguinte, a hora que ela se sentiu um pouquinho forte, ela retoma tudo. Isso, Ela retoma, Vocês não ninguém conhecem a confia. Dilma achando que ela vai terceirizar o governo dela. Ninguém Ela não confia sentiu fraca, ela nisso. sentiu muito Então, fraca, essa apesar de apoio, Gente, mas essa essa construção vinda- não deu não certo. terceiriza, essa vinda não do terceiriza. ex-presidente Lula, isso não vai mudar nada. Quer dizer, ele Eu está acho que a dizendo vinda- que vai assumir, mas ele Mas cada hora fala uma não coisa. sei se ele vai fazer isso, A gente não não. sabe. Mas veja bem, a vinda dele, pelo menos, ajudou a eliminar um problema que seria mortal para a presidente Dilma essa semana, que seria o PT fazer uma nota na executiva dele, uma decisão de detonar o ajuste fiscal. E do presidente Lula continuar plantando ali na imprensa todas as insatisfações dele em relação à economia. Ele veio aqui ontem e, mal ou bem, ele saiu, deu uma ordem de comando ao PT, não vamos falar mal do pacote, pelo menos por enquanto, e ele também não falou mal do pacote. Isso pode não ser um ganho, Não mas... falou mas aqui, né? Não falou e Sai do pelo Brasil. menos mas eu é acho isso que ele não vai eles falar. não falam Ele tem as publicamente. montanhas. Mas é isso, eles não falam publicamente, Eu eles acho não que- falam, se expressam na Eu nota, acho que mas ele- eles trabalham tudo isso no bastidor. Esse é o veja problema. bem, houve uma nova pactuação aí entre o Lula, ele teve com a Dilma, depois ele jantou com os petistas e depois ele foi visitar o Mercadante para uma conversa solitária. Teve alguma nova, uma pactuação interna lá no PT, que a gente não sabe qual é. Tá certo, Espera-se mas, Helena- que nos próximos dias o Lula passe a ideia de que trabalhará Ó, pela manutenção mas do peraí, mandato de sua peraí, criatura. É o mínimo que ele peraí. pode fazer. Peraí. Ó, corre a boca pequena por aí. Que um dos queridinhos do Lula, que ele a carta na manga, toda vez que fala em trocar alguém na equipe econômica, ele apresenta, chama-se Henrique Meirelles, eu o vi ex-presidente do isso Banco Central. Na festa de aniversário dele, nesse início de mês, o papo era, óbvio, a questão de governo, e a questão era a seguinte, não era impeachment, era já a formação do novo governo. Era já colocando pessoas. E foi esta pessoa, o Henrique Meirelles, há 2 semanas, foi apontado pelo Lula como uma opção para voltar para o governo, para o lugar do Joaquim Levy. Quer dizer, e quem implanta isso são as pessoas ligadas ao ex-presidente Lula. Então, assim, ele não mudou de segunda-feira, no final de semana, quando ele deu aquela Ele declaração pode, contra ele ajuste. Ô, pode gente. preferir Hoje, o ele Meirelles, Já que ele nós pode to- preferir o Meirelles ao Levi. O que ele não pode fazer é ir para a rua, detonar o pacote, detonar a volta da CPMF, detonar a jeito política que já fez. econômica. Ele bastidor, ele briga de detona bastidor. arroxo fiscal. Tem, vai Ele detona uma continuar política de tendo. arroxo Não, fiscal. peraí, que dá gente. zero. E Mas pelo ele tem outro que se- lado, Uma né, coisa que há muito tempo a gente vem também aqui, hoje eu estou recordando os passados aqui. Menina, recordar é viver hoje. As vindas do Lula a Brasília para se acertar com a Dilma. Toda vez que diz, agora se acertou. Já é a quinta ou sexta vez que ele se acerta e desacerta na sequência. Aí ele vai embora, daí uns dias ele planta na imprensa assim. É. Ela não ouve nada do que eu falei. Ela não está seguindo, ela não está... Então, essa vinda É um dele ritual, agora né? tem data marcada para ver se vai valer ou não.
a semana que vem, no dia da reforma ministerial. Se não for adiada, né? Porque nesse governo a gente nunca sabe que os calendários não funcionam muito bem. Gente, vocês esperam alguma coisa dessa reforma ministerial? Ô, gente, do fundo do não, coração de peraí. vocês? Eu acho que se ela se cercar só de petistas no Planalto, Agora, não Mas vai é só- produzir não é efeito só político, o não. governo. Você vê, por exemplo, uma coisa ontem que me chocou, o tal do COTRAN, Conselho Nacional do Trânsito. Botou atrás. Passou o tempo inteiro pressionando as pessoas a comprar um extintor mais caro, que não sei R$100. o quê, E não sei agora, o quê. depois todo Aí, mundo comprou? Todo mundo comprou, eles viram e dizem, não precisa Não, mais pior não. do que Não isso, precisa gente. mais. Obrigou indústrias a se readequarem, a investir em maquinário para Pra fazer produzir o o extintor. extintor, que tem uma Que tem diferença as em tais relação ao que já medidas. existia. Quer dizer, movimentou toda uma indústria e E agora? qual foi o argumento? O argumento foi o argumento que lá atrás eles precisa mais. rejeitaram. É. Porque as pessoas diziam o seguinte, se os Estados Unidos, que cuida de segurança, e a Europa, que são os que mais cuidam de segurança, não exige isso porque o Brasil exige. Porque os carros E modernos não têm mais eles necessidade. rejeitaram esse argumento lá atrás e agora, não, nos Ó, mas convenceram. olha só, gente, Depois de vamos gente- lembrar. O vídeo, E ninguém faz nada. gente, o vídeo mais, Tem o que vídeo ter mais alguma badalado coisa hoje nas esquisita. redes sociais Tem alguma é coisa o muito vídeo da esquisita presidente desse. em 2 entrevistas para televisão dizendo que não aceita a CPMF de forma alguma. Hoje é o sucesso nas redes. É o que está mais o PSDB circulando. que tá São colocando, 2 vídeos é. dela com a cara dela PSDB dizendo vai- que é contra a vai CPMF, colocar. que não vai adotar, que a CPMF é uma distorção. Quer dizer, e Agora, agora deixa, são deixa- essas coisas que deixa eu fazer uma pergunta para vocês três aqui. O Supremo Tribunal Federal aprovou ontem que uma decisão que é para valer de que não haverá contribuição financeira de empresas nas eleições. Agora só contribuições físicas, que não está regulamentado ainda, e o Estado, aquela coisa toda. Falta saber banca. quando que vai valer também, Agora, né? não, vale já em 2016. Eles decidiram que vale em 2016. Não foi decidido isso. Não, Não foi decidido ontem foi isso. decidido. Não, Eu assisti essa ainda prova. está em aberto. Falta, tem que modular essa questão. Não, E não, foi modulado. não. No final da sessão, eles decidiram que não tem o O relator. Lewandowski falou, Não, falou que não. valia para a prova. Veja bem. Porque veja bem. Peraí. Não, o não. raciocínio é Você ainda outro. tem uma PEC, Eu conversei- você ainda Não, tem uma você tem a PEC PEC, no peraí. Senado que pode Eu mudar. conversei com o procurador e com o conselheiro da OAB e a questão é técnica, porém está em suspenso. O que Eles acontece? abriram mão da Não, modulagem. o que eles votaram? A inconstitucionalidade da lei que trata de contribuições de empresas. Se é inconstitucional, Se não pode ter. inconstitucional Não hoje, pode era ter. inconstitucional antes. Tecnicamente, a presidente não pode nem estar no palácio. Tecnicamente, os senadores não podem nem estar no Senado. Mas Não, mas Não o que havia houve uma até aqui, decisão. a lei não Mas não retroage. é Só lei. pra poder. Helena, não é É lei. inconstitucional. A Mas decisão equivale da à lei. inconstitucionalidade. Não, Mas não foi a decisão retroage. do Existia Supremo uma Tribunal. lei que retroage. amparava, Não, gente. Não é retroage. Mas daqui pra não retroage, mas daqui pra Não é frente retroagir. vale. Isso precisa ser modulado e só há uma forma de modular isso. A OAB terá que entrar com algum embargo de declaração para que eles voltem a essa votação. Porque na hora de votar precisava de quórum mínimo de 8 ministros E não que não tinha? tinha na hora. Ah. E aí eles encerraram a votação sem modular. Então a questão de quando começa É porque Ou mas você pode aprovar uma lei fazendo isso Eles também. computaram, sabe, para chegar aos 8. Ou uma norma do TSE. Eles computaram o voto do ministro Joaquim Barbosa, que era contra a Joaquim modulagem. Barbosa. Então, Só que a decisão o final, Gilmar depois a não gente tava tira mais essa no dúvida. toque, A minha questão é independente da outra, minha dúvida. questão é outra. Minha questão é outra, é o seguinte. Pelo que a gente sabe, a gente ouve e acompanha as eleições, todas as, principalmente as eleições majoritárias no Brasil, historicamente, segundo as pessoas que participam disso, 70% dos gastos são por Caixa 2. Essa decisão, vamos dizer que ela vai valer, ela vai acabar com o Caixa 2? Nunca. Piada. Lógico que não. Sou extremamente cética. Sabe qual foi a última eleição que não Você se teve lembra, Andrei? participação de empresa? Sabe qual foi a última eleição? Foi em 1989. Do Collor. Do Collor, exatamente. Olha Você aí. se lembra, Andrei? Você tem idade suficiente para se lembrar disso aí, né? Não tinha, era proibida Era proibida a a contribuição de empresa na eleição do Collor. E aí, o PC Farias fez o que mesmo? Pegou um Fiat Não, Elba. mas todo mundo, como é que se pagava as Em contas? Fiat Como Elba. é que se pagava as contas? Eu não É isso que está se acredito, colocando. eu não acredito. O deputado ontem que eu liguei Gente, para vai ele, disse, acabar você viu essa com o decisão? Caixa Ele 2 disse o seguinte, e que vai acabar com a Andrei, desde que o corrupção. mundo é mundo, o Caixa 2 está aí para Claro. financiar as eleições. Não, e quando há proibição, Agora. favorece ainda mais o Mais Caixa o dois. Caixa Agora dois. tem o Era seguinte. melhor Porque você não dá alternativa. Agora tem o seguinte. Lá no Cafundós pode ser mais difícil. Mas se o Ministério Público cumprir seu papel e começar a ir para cima, nós vamos ter cassação de candidatura para tudo quanto é lado. Vai ser
Porque nós estamos num momento, mas nós eu não estamos sei num se o momento de Ministério, Lava Jato. o Ministério Público Muito- não está aparelhado para essa fiscalização. Ele vai para cima se alguém lá na Falta ponta, gente. a Polícia Federal, a gente, Justiça Eleitoral, se houver uma simples. fiscalização que faz assim, ó, o fulaninho fez caixa 2 aqui. Aí o Ministério Público pode É se... simples. Você, Mas sabe, você não tem- você você olha, não tem você olha estrutura para pra a fiscalizar. candidatura, diz a arrecadação é X. Né? Tá ali oficialmente, no papel tem que aqui. provar, mas né? está gastando Y. Você tem que provar. Não, é o que eu estou difícil. dizendo é o seguinte, você pega A lei brasileira ficou o muito princípio da complicado. razoabilidade. Isso Ó, aqui custa vocês X, estão isso aqui aqui custa falando, Y. judiciário vocês estão brasileiro aqui, não é razoável, vocês estão aqui ninguém vendendo é ilusão, razoável, tá? meu filho. No mundo de vocês aqui vai ter um superávit, vai ter corte, vai ter Não, reforma eu não estou ministerial, dizendo que não vai ter. ter mais caixa 2 e não vai ter não, contribuição não, de não é pessoa nada física. Estou disso. dizendo que vai Então, acabar o caixa 2, não. isso Eu não. só estou dizendo que vai dar muita confusão. Isso aqui é. Não vai acabar o óbvio, caixa. É óbvio, Vai porque acabar. o exemplo que a gente já Não. tem é esse. Quer Isso dizer, é o triste, a gente não está vendo Agora, nenhuma reforma o de fato em Congresso campo pode nenhum. aprovar, porque já aprovou na Câmara, uma emenda constitucional. Pode aprovar a PEC que está no Senado É. para... Senado. A PEC foi aprovada pela Que Câmara. proíbe a Não, a contribuição. PEC Não, aprovada pela que- Câmara regulamenta a contribuição empresarial nas campanhas. Na Quer dizer, ela Constituição. permite, na Constituição. Essa ação no STF só foi bem sucedida, por quê? Porque isso Porque não não está tem. previsto na Constituição. Tá Então o em lei. STF decidiu que não. Porém, essa PEC vai dizer, pode ter contribuição de empresa. E aí, pode. Agora, é isso se a esquisito, Câmara não e o é? Senado se Não, a entenderem, Câmara porque já votou. A O Câmara Senado não no quer. Senado. Mas o Senado, esquisito, exatamente. O Senado fez um projeto lá Dizendo dizendo que não contra. pode. É. Então, Não, mas aqui, caô, é caô. uma não coisa se de doido. Caô, Coisa de como diz o louco. menino, caô que o Caô, Senado fez. O Senado caô. fez o seguinte, sabia que a Câmara ia derrotar, então foi lá e fez a coisa. Como eles fizeram também, o negócio da cota, Jogou pra da plateia, cota das mulheres. gente, jogou Os pra plateia. senadores todos diziam o seguinte, estou morrendo de vergonha de ter votado a favor dessa cota para mulheres. Aí a Câmara disse, então vamos criar uma cota para mulheres também no Senado. Mulheres senadoras. Aí, não sei o quê. eles estão numa guerra. Não, mas o problema é o seguinte, fica uma pressão. É isso que Não é acontece guerra, no gente, Congresso. vale Fica uma tudo. pressão, por É, exemplo, de vale movimento. tudo. Cada um só Cada pensa em partido si. tem um Cada um movimento de puxa a mulheres, brasa fica uma pra sua pressão. sardinha. Aí o nego vai, sabe que alguém lá na frente vai corrigir. Agora, nesse caso, eles foram contra o financiamento na lei, que eles Ou sabiam que a seja, Câmara ia corrigir. Agora, né, a gente vai ver que os senadores precisam de din também para fazer sua campanha. A gente vai ver o que vai acontecer no Senado. Que, de repente eles podem mudar de posição, porque agora eles são mais pragmáticos do que Gente, eu tenho idealistas nessa certeza coisa. que a maioria dos senadores é a favor da contribuição das empresas. Não há a menor dúvida sobre isso. A forma como eles votam já é outra história. Mas é evidente que eles Agora são você a vê favor. que com isso aqui a gente conclui o quê? A gente conclui que nós estamos à beira da irresponsabilidade geral da República, né? Porque gente não tem tudo reforma, isso que a a gente gente não está tem falando nada. é um pouco disso. Mas semana que vem a gente vê mais o capítulo, como é que vai ser o desenrolar de toda essa confusão. E para você que nos acompanhou, muito obrigada pela audiência e até o próximo Papo de Redação.